Olá, boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui para falar de um assunto maravilhoso, um conteúdo privilegiado que atualmente já chegou até nós, não só por escrituras sagradas, não só por estudos da psicologia, não só pela ciência, da neurociência, mas também da ciência da física, de grandes cientistas e grandes histórias que nós temos para comprovar tudo o que estaremos resumindo aqui. Essa é a próxima parte do treinamento resumido sobre o segredo da fé, os códigos da sorte, sobre as chaves das leis quânticas, que hoje é tão difundido por todo mundo, mas ainda requer um entendimento mais prático e mais objetivo por nós. Centenas de literaturas pelo mundo, somos seres espirituais, mas como compreender, como digerir essa informação, sendo que nós não enxergamos o espírito, muitas vezes nem sentimos o espírito. Como discernir o que é alma, o que é coração, o que é mente? O corpo não precisa dizer, é óbvio, nós já sentimos visivelmente os reflexos físicos, mas é interessante que nós sentimos no corpo reflexos que têm a ver com o que pensamos e o que sentimos em nosso coração, relacionado a emoções, relacionado a uma lembrança. Como que isso está interligado e como que isso vai interferir no que acontece em nossa vida, nos eventos, nas circunstâncias. Eu procuro, ao longo das minhas pesquisas como life coaching, me embasar em grandes nomes da humanidade que tiveram grandes feitos, para que na prática desses feitos nós temos as referências do quanto aquilo foi validado. Existem filósofos extraordinários ao longo da história, mas nós estamos aqui buscando resultados práticos, resultados que possam ser mensurados pela nossa percepção concreta. Está muito além de uma terapia, porque a terapia, ela nos faz nos sentirmos bem. Isso é maravilhoso, isso é o primeiro e mais importante passo de tudo. Mas nós precisamos e desejamos ardentemente ver resultados concretos na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nas várias áreas da nossa vida, relacionamentos, social, financeiro, material. E, é claro, sendo congruentes com um equilíbrio e uma coerência, uma paz interior. A cura, para a nossa saúde. Então,
compreensões que nos levam a isso é o nosso objetivo. Então, continuando, sobre o espírito, nós comentamos, né, em várias situações, ouvimos falar de mestres religiosos, terapeutas, holísticos, que somos seres espirituais, que somos seres eternos. Uns acreditam que não, que é só esse corpo físico e um sistema consciente, neuronal. Mas as nossas angústias internas, questionamentos internos e a nossa condição de comparar resultados, de comparar acontecimentos, a nossa percepção de perceber a diferença energética das situações nos faz entender que somos seres essencialmente energéticos. Nós já temos equipamentos na ciência para medir o fluxo energético que ao olho nu não conseguimos perceber. É conhecido até como aura, até como ondas magnéticas, vibração frequencial. Então, nós temos um conjunto de forças que não é vista a olho nu. E conforme o que pensamos, o que sentimos, aonde colocamos a nossa consciência, aonde colocamos foco de pensamento e foco emocional, essas ondas magnéticas, essa vibração, elas se transformam, elas mudam exatamente conforme o foco que colocamos do nosso ser e dos nossos elementais interiores. Isso já nos elucida um pouco mais de que nós temos um corpo espiritual, um corpo energético. O espiritual, além do energético, seria uma dimensão onde nós colapsamos, onde nós capturamos fontes para depositar nessa energia. Equipamentos ainda não detectam essa dimensão espiritual que está acima da energética, mas os experimentos empíricos das pessoas têm demonstrado que isso acontece. Como eu falei no treinamento anterior, a ciência, ela está sempre aquém da completa descoberta. Por que podemos dizer isso? Porque pela ciência nós não conseguimos ainda, por exemplo, criar um sol, criar uma lua. Esses são apenas alguns exemplos de que nós temos ainda uma limitação científica, mas podemos perceber que a cada década, e agora cada vez mais a cada ano, podemos dizer, né, pela globalização de informações e rapidez dessas informações, novas descobertas. A física quântica é uma descoberta cada vez mais atualizada em relação a energias não visíveis a olho nu, mas que podem ser mensuradas pelos seus resultados
e que já estudamos e percebemos o que influencia e o que gera força e potência em partículas quânticas, partículas menores do que os mais conhecidos átomos, né? Ou os componentes dos átomos, menores do que essas partículas. A física quântica, ela tem descoberto cada vez mais dados para poder mensurar essa energia invisível, não só para diversas tecnologias, mas, sobretudo, sobre nós, seres humanos. E conseguirmos manejar essa energia é o nosso foco, é o objetivo dos meus treinamentos. O que influencia essas energias? Como gerenciar essas energias? Sempre de uma forma prática, de uma forma aplicável num dia a dia comum. Explicando um pouco sobre o espírito, agora vamos explicar um pouco sobre a alma. A nossa alma, ela pode ser dita como um conjunto de outros elementais, que seriam o que se passa na nossa mente, nos nossos pensamentos, mais o que se passa nas nossas emoções e sentimentos, que é conhecido como coração. Porém, esse coração, repleto de emoções e sentimentos, ele é uma expressão de uma parte da mente, o inconsciente, o subconsciente ou subconsciente, né? Então, nós temos a mente e nós temos o coração. A mente, ela é consciente e inconsciente. E o coração, ela é resultado do inconsciente, também do consciente, mas a maioria, parcela, cerca de 90%, podemos dizer, é resultado do que está no inconsciente. Essas informações eu tenho no material PDF que vai junto com esse treinamento, para, claro, vocês poderem lerem novamente, relembrarem, né, desses conceitos, porque é uma construção, amigos, é uma construção que nós estamos fazendo com essas informações para uma reconstrução de vida. Eu costumo dizer que nós fomos educados e formados pelos nossos pais, pelos nossos educadores, pelo meio ambiente em que crescemos. Mas quando nós nos deparamos autorresponsáveis e independentes, nós temos que dar continuidade a essa formação e a essa educação própria. E quem fará isso? Quem fará esse trabalho? Nós mesmos. Então é muito difícil, por um lado, porque nós temos que desejar ardentemente as mudanças, porque nós é que teremos que fazer em nós esse engajamento, iniciar uma construção de algo novo, pensar diferente depois de já acostumado a pensar da mesma forma, perceber coisas diferentes depois de já ter acostumado a perceber as coisas de uma determinada forma na vida. Então, é um trabalho
que requer um grande empenho, mas vale a pena. Vale muito a pena. Nós não precisamos ter pressa, nós só precisamos querer muito. Porque a cada dia que seja um micro passo, já está sendo levantada os pilares para essa nova torre, essa nova história de vida. O importante é não desistirmos. E quando nós sabemos como que é o processo e o que está envolvido nesse processo, quando nós compreendemos o que está acontecendo dentro da gente, a gente consegue ter essa paz, compreender que leva um tempo, que não é tão fácil você acordar uma manhã já pensando tudo diferente, de que isso é um dia após dia e que a repetição dessa nova compreensão vai gerar uma nova consciência, porque é da consciência que vai partir todas as transformações da nossa vida. Porque a consciência, como eu disse na parte anterior do treinamento, ela é que vai gerar força e potência sobre um objeto. Isso já comprovado na física quântica. Então, resumindo um pouquinho mais a respeito da alma e a respeito do espírito. O espírito nós já entendemos um pouco, que é essa dimensão energética e ainda sobre-energética, ainda não detectada pela ciência, mas na prática da vida e de forma empírica nós já comprovamos que tem influência. E a alma, que é feita por mente e coração. Essa mente é feita de subconsciente e consciente. E a alma é feita então do subconsciente, consciente e coração. Então, o subconsciente, consciente e coração, eles estão interligados. E a mente, ela é um papel que vai alimentar o que está na alma. Ela alimenta o que está na alma, mas também é o que mantém o que está lá. Mesmo sendo ruim, ela mantém. Agora o espírito, ela vai falar através do coração. Ela pode usar, ele pode se expressar diretamente pelo coração ou pelo subconsciente. Muito dificilmente o espírito se expressa através da mente. Ele passa por um desejo no coração e procura, através da mente, encontrar aquilo que está relacionado com o que ele está sentindo. Então, sempre passa pelo coração. Nas escrituras proféticas, nós encontramos Jesus repetindo até um texto do Antigo Testamento que fala sobre de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Isso é muito especial e é uma chave. Eu já falei anteriormente que eu cito muito Jesus porque ele não foi só um mestre, né, filosófico ou de princípios espirituais. Ele provou com feitos aquilo que ele sabia. Ele provocou mudanças. Vamos sempre ter como referências aquele que provoca mudanças, aquele que opera os milagres, aquele que opera manifestações, aquele que faz transformações palpáveis. Existem muitos nomes da humanidade
que conquistaram muitas coisas também no setor material, financeiro, relacionamentos, obras científicas fabulosas. Vamos sempre nos apoiar nesses ensinamentos. E é claro, entendendo do que você é feito, começar a perceber o que faz sentido e o que gera resultado, porque você vai começar a experimentar na prática todos esses ensinamentos. Será que isso realmente dá certo? Será que isso realmente, além de fazer sentido, gerou uma mudança? Ter essa autoobservação. No momento da autoobservação, amigos, nós percebemos que nós não somos só aquele que pensa, não somos só a mente, não somos só aquele que sente, ou seja, não somos só o coração. Nós somos uma consciência maior e superior e que engloba todos esses outros mecanismos que fazem parte de nós. Nesse momento que estamos aqui conversando e analisando do que nós somos feitos, nós estamos nos colocando numa posição do nosso ser original, que é o espiritual. Nós colocamos em alguns momentos como mente apenas, nós nos posicionamos em algum momento como emoções, mas nós temos que aprender a nos posicionarmos como o ser completo e original que somos, que é o espiritual. É a autoanálise, é a autoobservação. Quando nós damos esse passo de observarmos a nós mesmos, nós já subimos um degrau. É o que a maioria da humanidade ainda nem sequer experimentou isso. Eles não conseguem ainda nem se colocar como observador de si mesmos. E eles não o fazem por não saberem que isso é possível. Porque nós temos um código genético, uma informação genética desse desconhecimento. E isso vai passando de geração em geração. E a nossa consciência, ela tem ainda lugares, espaço para se expandir e para atingir focos diferentes. Mas nós temos que compreender que isso é possível, saber que isso é possível. Através desse desejo do coração com a mente, nós vamos conseguindo chegar nessas novas posições da consciência. Então, esse é o próximo capítulo, né, que eu mencionei, falando um pouco sobre espírito e alma. E o que seria a alma? Inconsciente, consciente e mente, sendo que o consciente e o inconsciente são o coração. Então você pode dizer que a alma é coração e mente. Mas detalhadamente explicando, o coração é feito do consciente e do inconsciente, certo? E também da expressão do espírito, porque através do coração nós sentimos o espírito, tá? Então, entendendo um pouco melhor isso, nós vamos para o próximo capítulo, que nós vamos falar um pouco sobre o que é a fé. O que é a fé e como entender a fé de uma forma científica e como manejar ela conhecendo-nos como essas partes que eu descrevi, espírito, alma.
mente, consciente e inconsciente. Tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.